Gente, voltei, aguardando a Andréia de novo. Ai, desculpa, Andréia, acho que agora foi eu que fiz alguma arte. Mas eu acho que a internet hoje ela está oscilando mesmo por conta disso aí. Mas como eu estava dizendo, né, para retomar um pouquinho, a Ana perguntou, então, qual seria a melhor alimentação para viver bem? Existem inúmeros modelos de alimentação ou de dietas propostas, mas o que os estudos comprovam com bastante veemência é que vai trazer melhor saúde hoje e que isso vai ser muito importante para amanhã, né? A dieta mediterrânea. Muitos já ouviram falar na dieta mediterrânea, ela é amplamente estudada, né? E a dieta mediterrânea como base o uso de azeite, das gorduras saudáveis, então do peixe como fonte de proteína, o consumo de frutas e verduras em grande quantidade. Também não é verdade para as pessoas que o consumo de frutas e verduras seja importante, mas tem como base, principalmente a redução do consumo da carne vermelha. Eu falo muito isso no consultório. E a gente vê que tem um sistema POC, que é pesquisa de comportamento familiar, ele vai mostrando como a alimentação da população, de modo geral, ao longo das décadas. E o que a gente viu foi que o consumo de carne vermelha aumentou muito. E a carne vermelha é uma proteína de difícil digestão, tem uma putrefação muito alto, né? E tem uma quantidade de gordura saturada, por sua vez, também grande. Então, a preconização, eu uso inclusive o que o INCA, Instituto Nacional de Cancerologia, recomenda, 2 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana, o consumo de carne vermelha, tá? Não passar de 400 gramas por semana para as mulheres e 500 gramas por semana para os homens, tá? Então, tentar ao máximo controlar o consumo da carne vermelha. Eu acho que isso faz muito sentido. E o consumo de sal também, né? Tentar reduzir. A gente esquece um pouquinho, só lembra do sal para aquela pessoa que tem pressão alta já, mas o sal, ele agrava muito o rim, agrava muito a circulação. Então, tentar reduzir com o uso de temperos naturais. Eu acho que consegue fazer desde do sal, né? Os temperos naturais. E a gente tem estudado muito hoje já, Ana, a cultura, né, dos alimentos em relação ao mundo. E o que a gente vê nos outros países, né, que, por exemplo, os japoneses, eles têm um índice de carne, de consumo, desculpa, de caloria mais baixo, então a obesidade é bem baixa lá, e o índice de câncer também acaba sendo bem baixo lá. E lá eles usam bastante fibras, né? Então a gente entende, mais uma vez, a importância dos legumes e das verduras. A Índia, que tem sido muito falado hoje, né? Os condimentos que são usados na Índia, como o açafrão, que agora já é o gengibre, que são popularmente conhecidos aqui no Brasil, são ingredientes importantíssimos para a gente comer bem no sentido de longevidade. Eles são anti-inflamatórios, então contribui bastante também para a inflamação. Andréia, também a gente não pode esquecer de alimentação mais natural, menos industrializada, né? Que eu acho que isso faz uma grande diferença para você viver bem, porque ele acaba tendo menos sal, menos conservantes, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que existe hoje também uma premissa que é desembalar menos, né, Ana? Quanto menos a gente desembalar, melhor a gente vai ter a nossa alimentação. E hoje, eu acho que a pandemia, não querendo falar muito, mas eu acho que é importante a gente entender o que a pandemia trouxe de benefício. A pandemia fez com que as pessoas ficassem mais próximos da cozinha, né, da sua casa, da alimentação,
E isso foi muito importante, porque a gente conseguiu, muitas pessoas perderam aquele medo que tinham, né? Tinham pessoas que tinham Começaram até a gostar, né? começaram a gostar de cozinhar, tinham medo mesmo, né? Bloqueio, algumas, porque alguém no passado falou que a comida é ruim. E aí a pessoa já acha que ela tem competência em cozinhar, né? E, então eu acho que a gente quer assegurar de que é possível, de que fazer a nossa alimentação é o que mais nos aproxima do comer bem, faz muito sentido, né? Então, coisas, hoje existem inúmeros modos de preparo, de orientações, e até gratuito para ensinar beabá, como fazer um bolo, como fazer um tempero, né? E eu acho que precisa retomar um pouquinho realmente isso. Eu queria dar aquela primeira, aquela outra mensagem, mas era aquela grande dica que eu falei que ia ser uma surpresa para muitos. Aqui, justamente, a gente ter prazer em cozinhar, a gente vai já nesse momento, quando a gente está preparando o alimento, a gente vai fazer com que os nossos 5 sentidos sejam aguçados. Então, isso vai contribuir, inclusive, para a questão de prazer. Eu vi alguém perguntando aí da questão do prazer. A gente não pode perder o prazer da comida, não deve perder, né, aquele prazer, aquela história que aquele alimento representa para a gente, mas a gente tem que, com a sabedoria que a gente hoje, saber a frequência que a gente pode comer daquele determinado alimento, né? Então, voltando lá, quando a gente está preparando a comida, quanto mais lento, no sentido de tempo, de não ter praticidade, mas quanto mais lento for esse cozimento, é melhor. Tem estudos mostrando hoje, tem muitas pessoas que usam aquela tecnologia daquela panela que faz comida rápida, não sei se você já viu. Aqui, frita sem óleo. Você conhece? Eu já ouvi falar, mas eu nunca cozinhei nela. Pois é, tem muitas pessoas que usam hoje dessa tecnologia, porque justifica que se eu fritar sem óleo, eu vou reduzir a quantidade de gordura que eu estou colocando no alimento. Isso é fato positivo. Porém, o que os estudos recentes têm mostrado? Se eu aquecer um alimento a mais de 300 graus, que é o que acontece muitas das vezes nesse tipo de técnica, você produz substâncias cancerígenas e que não são boas para a gente fazer. Mas quando vão vender a panela para a gente, só falam que ela é prática. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de excesso de praticidade, né? Da gente ter que fazer tudo rápido, de ter que fazer aquela fritura, né? Que não é mais saudável, mas será que é mais saudável mesmo? Porque se eu usar essa técnica que vai aumentar 300 graus a temperatura para poder aquilo ficar com a aparência do frito, eu vou liberar, são hidratos de carbono ali e que vão ser potencialmente cancerígenos. Então, a gente não recomenda. Vale a pena fazer o quê? Vale a pena fazer no forno, tá um pouquinho mais baixo. Existem técnicas de preparo para que a gente consiga assimilar uma cultura, né? E a gente trabalhar o paladar, eu acho que faz muito sentido, né? A gente realmente explorando o paladar para receber esses outros alimentos que não são fritos e achar eles tão saborosos quanto, né? Aí a gente queria saber o que é preciso para se viver melhor, além da alimentação, ou se você tem aquela alimentação X, você já falou aí do azeite de oliva, das frutas, verduras, das nozes, né? Mas tem mais alguma coisa além da alimentação que a gente pode fazer para viver melhor? Tem, Ana. Na verdade, o que os estudos têm mostrado, quando a gente, como eu falei lá no início, né?
comer bem para viver melhor, né? Seria ter mais saúde. Mas o que é saúde, né? Isso é muito relativo, porque cada um tem a sua ponderação do que é ter saúde. Né? Então, no meu entendimento, ter saúde é a gente não ter limitações, né? A gente ter uma vida autônoma, a gente conseguir fazer as nossas atividades diárias, né? Com vitalidade, com disposição, né? Ter disposição para com a vida e até disposição para fazer a comida, né? Tem muita gente que não tem nem disposição para preparar o seu próprio alimento. E o que a gente vê? Hoje, a expectativa de vida aumentou muito. No Brasil, a média de expectativa de vida é em torno de 76 anos. Em alguns países mais desenvolvidos já na 80 anos. E o que vai determinar a saúde lá na frente, né, Ana? O que vai determinar a gente ter construído, né, desde já, né, uma alimentação melhor para a gente poder se manter saudável? É justamente a gente ter essa autonomia e autonomia de força muscular. Então, eu queria dar um exemplo aqui. O que vai acontecer com a gente? Se isso aqui fosse o músculo do meu bíceps, a gente, ao longo da vida, até os 30 anos, a gente só constrói músculo. Então, eu construí lá um monte de músculo. A partir dos 30 anos, para todas as pessoas, para homens, mulheres, especialmente mulheres na menopausa, o que começa a acontecer? A gente começa a perder músculo. Então, a gente vai, a partir dos anos, a gente vai perdendo massa muscular e massa óssea também, tá? E aí a gente chega lá na maioridade, perto de 70, desculpa. O que acontece? A gente fica assim, ó. Muita perda de massa muscular, né? Exatamente. Isso vai refletir na sua autonomia, né? Na hora de levantar, sentar, de ir no banheiro, de tomar banho, de buscar um pão na padaria, né? Porque sem o músculo a gente fica sem força e sem disposição. Aumenta muito o cansaço. Então, cada coisinha que você vai fazer tem que fazer uma força enorme, porque só tem pouca fibra muscular. Então, a manutenção da massa muscular é muito importante mesmo. E a gente pode fazer isso com a alimentação adequada e com o exercício, né, Andréia? Sem dúvida. O exercício, ele tem que fazer parte da vida das pessoas para ela chegar na terceira idade ou mais para frente com mais autonomia e com alegria de viver, porque é quando a gente não pode fazer alguma coisa porque tem dor, ou porque não tem disposição, ou porque tem cansaço, a gente não fica feliz, né? A gente começa a entrar num quadro de depressão, de tristeza, porque a gente não pode fazer o que a gente quer, né? E eu acho que você, né, melhor do que ninguém pode falar da questão da atividade física, né, Ana? Mas o exercício ele é fundamental. Só que para a pessoa ter condições de fazer exercício, ela precisa ter uma alimentação que supra, né, essa atividade que ela vai fazer. Não é pensar como um atleta, mas é mais ou menos isso. O atleta, para ele conseguir, né, um César Cielo, que a grande maioria conhece ou já viu ele nadando. Imagina o gasto de energia que ele tem. Ele precisa suprir isso de alguma forma. Nós, dadas as devidas proporções, é igual. A gente precisa suprir as nossas necessidades diárias. Então, quando a gente fala de manter a massa muscular e prevenir essa perda, né, de uma forma mais precoce e preventiva possível, a gente tem que falar da proteína. É inevitável. A gente precisa pensar em comer proteína. Detalhe, gente, não é sair todo mundo hoje tomando um monte de suplemento de proteína. Por quê? A qualidade da proteína é importante também. Então, eu preciso ter uma qualidade na minha alimentação. Proteína é formada por um monte de aminoácidos, tá? O que é um monte de aminoácidos? É como se a gente pegasse uns grãozinhos de arroz e fosse colocando um do ladinho do outro, assim, tá? Para formar uma corrente.
Se faltar um grãozinho ali, eu não formo uma proteína de qualidade. E aí o Brasil tem algo que é líquido, que é mágico, porque ao mesmo tempo, né, é uma dádiva que a gente teve aí, que é uma cultura no Brasil comer o arroz e feijão. E hoje eu vejo uma certa tendência a não comer arroz e feijão, porque arroz e feijão engorda, né? Ah, não pode comer arroz e feijão. Só que a mistura do arroz e feijão se complementa em termos de proteína. É como se eu colocasse aquele arroz naquela cadeia de aminoácidos. Existe um aminoácido chamado leucina, que ele é super importante para aumento de massa muscular, para preservar a perda de massa muscular, tá? Então, a gente precisa comer proteína adequadamente. O que significa comer proteína adequadamente? Eu preciso, talvez, até ter a consulta de profissional para entender a minha alimentação, mas eu, de modo geral, posso dizer o seguinte: comer proteína de forma adequada é ter uma fonte de proteína no meu café da manhã, pode ser ovo. O ovo é um alimento que está sendo extremamente estudado, ele é extremamente completo, rico em vitamina A, que é muito bom para a imunidade, tem zinco, tem proteínas super importantes, e ele no café da manhã em especial tem sido atribuído como um fator de saciedade ao longo do dia, tá? Então, também não é 10 ovos, 12 ovos, tá, gente? Diria que um ovo aí. Esse é o caso do halterofilista, né? Do fisiculturista. Eles tomam bastante. Agora eles usam mais o suplemento mesmo, né, Andréia? Mas quando eu me formei, eles comiam 12 ovos. Especialmente as claras. Ter uma fonte de proteína no almoço, e o que eu vejo muito no consultório acontecer é não ter proteína no jantar. Isso é muito, muito comum. As pessoas ficam num lanche com alguma coisa, ou tomam uma sopa e não põem proteína, ou não comem a porção de proteína adequada à noite. Então, a sugestão aí é passar a ter um olhar diferente a respeito da alimentação e olhar sempre a quantidade de proteína que você tem no prato. Aí eu falei lá, carne vermelha, tomar cuidado, né? E aí eu tô falando agora para comer proteína, mas proteína, além da carne vermelha, eu tenho proteína no peixe, né, no frango, no ovo, eu tenho as proteínas vegetais, né, que não são de origem animal, mas que são cereais, a quinoa, que está muito bem conhecida hoje, que é um cereal rico em proteína, tem todos os aminoácidos da carne vermelha, o amaranto também, as proteínas mesmo das verduras, né, que contribuem muito também, como o espinafre. Perguntaram aí sobre a carne suína. A proteína da carne suína, ela é muito boa, mas grande parte das frações da carne suína são mais gordurosas. O lombo é uma parte magra da carne suína. Então, o lombo, para vocês terem uma ideia, ele tem quase que a mesma quantidade de gordura de uma carne branca do frango. Então, vale muito a pena usar o lombo, tá? Perguntaram o ovo, se o ovo todos os dias aumenta o colesterol. O ovo eu diria que eu não tenho esse receio, uma vez que eu faço um plano alimentar que não contempla alimentos fontes de colesterol. Mas o ovo tem colesterol. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Em não comer fritura. Não adianta eu pensar no ovo e, ao mesmo tempo, eu comer fritura, eu comer alimentos gordurosos, pele de carne e assim por diante, tá? Então, não esquecer dessa proteína, eu acho que é um grande avanço, né, para esse comer bem. E manter o peso, é inevitável a gente não falar de peso, né? E eu acho que mais do que a gente falar do que comer bem para viver melhor, é a gente falar o que a gente não deve comer. O que de fato a gente não precisa comer. Eu falo que muitas das vezes eu faço o papel do advogado do diabo, né? Porque a gente fala coisas que são um pouco ruins de se ouvir às vezes, mas o açúcar, que todo mundo já sabe que não faz bem,
né? Mas o açúcar, ele de fato, ele dá uma palatabilidade diferente para o alimento, né? Dá um pouquinho mais de sabor para algumas coisas. Mas o que a gente precisa saber do açúcar? Por que ele é tão ruim, né? O açúcar, ele aumenta a quantidade de insulina. Toda vez que a gente come açúcar, eu preciso produzir mais insulina. Isso é fato, né? Eu produzindo mais insulina, eu só vou trazer aumento de peso. Eu vou aumentar gordura e eu vou aumentar células que eu não quero que se desenvolvam como células cancerígenas. Então, o açúcar, a gente tem que ter uma restrição muito grande em relação ao consumo. E restrição muito grande, Ana, é realmente uma restrição muito grande, tá? Não é para comer um pedacinho todo dia de um doce, usar o açúcar para adoçar alguma coisa. Andréia, muitas vezes eu fui procurar uma dieta e aí falava, o doce, você não pode comer esses doces de creme feito com gordura, mas o doce feito com uma fruta, que é o que a minha mãe mais faz lá no sítio, é o doce de laranja, doce de goiaba, tudo vai açúcar. Então quer dizer que, né, também não vale, né? Porque acaba indo muito açúcar. Para 1 quilo de fruta, você põe 4, acho, de açúcar. É uma proporção grande, assim. Então, é fruta, mas tá cheio de açúcar lá dentro, né? A gente quando fala do doce da fruta mesmo, eu vou comer um doce, e aí eu como o doce da fruta, eu vou naturalmente ter um açúcar natural da fruta que é chamado de frutose. E esse açúcar, ele também, sim, em excesso, ele é ruim. Ele pode, inclusive, sobrecarregar a nossa função pancreática, pode aumentar o triglicérides, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de frutas e doce das frutas. E isso seria o quê? Tem gente que senta e come 4 laranjas de uma vez. Come 5 pedaços de melancia. É fruta, é leve, não tem problema. Não é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Eu sei que a gente falar disso pode parecer que para muitos, né, a gente esteja trazendo limitações ou privações. Muitos entendem como uma limitação, né, Ana? A gente não poder comer determinadas coisas como privação. Eu acho que esse é um outro ponto-chave. A gente precisa mudar a nossa consciência. A gente precisa ter um olhar diferente em relação a isso. Como algo que a gente não pode, mas é algo que a gente não quer. Eu de falar da definição de ética do Portela, que ele fala muito isso, né? A gente tem coisas que a gente pode, mas não deve. Tem coisas que a gente deve, mas não pode. Então, a gente precisa... São escolhas, né, Andréia? Sempre que a gente faz uma escolha, a gente tem uma perda de um lado e um ganho do outro, né? Então, você tem que ter uma clareza do que você quer ao longo da sua vida, não é para amanhã, porque para amanhã você pode fazer uma dieta de não comer nada hoje, amanhã, depois de amanhã tá magrinha e entra no vestido. Mas eu acho que não é essa questão. Para viver bem, que a gente fala, quando a gente fala viver bem, é em longevidade mesmo, não é viver hoje, é viver sempre bem, né? E aí a gente tem que fazer escolhas mesmo. Pois e a gente já começar desde já, né, Ana, com essa regularidade de exercício, alimentação que contribua para a sua atividade física, para a manutenção da sua massa magra, isso vai fazer muito sentido. E muito cuidado com essas dietas muito restritas, porque as dietas muito restritas, elas fazem você perder o quê? Massa magra. Água, né? Massa magra, né? Se eu perco massa magra, olha o que vai acontecer. Aquela perda que eu teria, que é em torno de 8% por década, a partir dos 30 anos, eu vou intensificar. Tem muita gente que, infelizmente, entende assim, mas eu quero perder volume, eu quero perder massa muscular também. Eu não preciso de massa muscular, né? Você não precisa agora porque ela tem, porque quando você tem alguma coisa, você não dá valor para ela, né? Só que a gente tem que pensar que a massa muscular, uma vez perdida, principalmente depois da menopausa, para você recuperar, tem que ralar muito. Então, é melhor você não perder. E assim, para isso...
Ficar perto na alimentação e no exercício, né? E o que acontece principalmente com as mulheres aí com a menopausa é uma diminuição dos níveis de testosterona, né? Uma diminuição natural na produção da testosterona, o que vai exigir mais massa magra, né? Porque ela já vai proporcionar mais perda de massa magra e também vai piorar a flacidez, né? Então isso é fundamental. A gente pensar em manter essa massa magra com esse tipo de atividade física. Tem uma informação como... Deixa eu só falar uma coisinha, André. É que talvez alguém que esteja assistindo não sabe. Massa magra é músculo, tá, gente? Massa magra é músculo, é osso. A massa gorda é que é o que a gente quer perder. A massa magra, a gente quer continuar com ela. Apesar dela chamar magra, ela é forte. E o que eu acho fundamental que a gente fale, que inevitavelmente a gente precisa falar sobre a questão do peso, né? Como a gente estava entrando nesse assunto aí, existem estudos mostrando que quanto mais peso a gente tem, menor a expectativa de vida. Em casa, as pessoas podem fazer essa conta do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Esse IMC acima de 30 diminui em 6, 7 anos a sua expectativa de vida. Então, você vai viver menos. E a gente quer viver mais e melhor, né? Então, é justamente a gente pensar em controlar esse peso, controlar a gordura abdominal, porque ela já tem relação com doenças cognitivas como Alzheimer. Hoje se fala muito a respeito do intestino, da saúde do intestino, né? Porque lá no intestino a gente produz uma série de imunoglobulinas que estão relacionadas, né, com a questão da leve, inflamação. Então, é fundamental a gente consumir alimentos que vão melhorar lá o nosso intestino, como as frutas, a gente já falou delas, das fibras, dos legumes, das verduras. Tem um termo que se chama rebióticos, que são alimentos que têm uma ação positiva de produzir bactéria boa lá no intestino. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, Ana, a respeito do jejum. Né? Se fala muito hoje do jejum para a questão da longevidade, para a questão de você melhorar, né? Até essas questões cognitivas. Então, existe um conceito de que comer menos, como a gente falou lá no início, vai me trazer mais saúde. Não necessariamente, porque eu posso estar comendo menos e estar comendo errado. Então, a restrição calórica por si só nem sempre é importante. Mas o que eu indico hoje, que os estudos mostram muito, é fazer janela de 12 horas. O que significa jejum de 12 horas? Se eu faço a minha primeira refeição às 8 da manhã, eu fazer a última às 8 da noite. Se eu faço a minha primeira refeição às 6 da manhã, eu fazer a última refeição às 6 horas da noite, né, da tarde. E ter uma janela de 12 horas de jejum. Isso os estudos têm mostrado muito, né, como algo positivo aí para diminuir a inflamação das células e contribuir para o aumento da longevidade. Ô, André, essa questão de comer pouco foi uma pergunta que a gente fez durante a semana. Daí o Diogo, que é um triatleta, ele falou para mim, não, comer pouco não é bom. Por quê? Porque é um cara que gasta muito. Então a gente tem que sempre pensar naquela relação, o quanto que você gasta e o quanto que você precisa para equilibrar o gasto. Porque Sim. Se você comer muito pouco e gastar muito, você vai perder massa muscular e a qualidade de vida que você está perdendo. Sim. A mesma coisa ao contrário, né? Quando a gente come demais e gasta nada, vai ter um excesso de peso que vai comprometer sua saúde também. Mesmo os atletas, Ana, podem se favorecer com essa janela de 12 horas. Eu não recomendo jejuns prolongados, até pensando em pessoas de mais idade, pela questão da perda de massa magra, apesar de que, dependendo da quantidade de horas de jejum que você faz, você estimula a síntese de massa magra. Então, assim, é que nem sempre todo mundo consegue fazer isso tão certinho.
Mas o mais importante do jejum é que ele estimula lá no cérebro um fator chamado BDNF. É um fator neurotrófico do cérebro. E Oi. o fator, Alô. ele Boa tarde. vai Pode mandar subir. produção de uma proteína que estimula novas células. Então, antigamente, se achava que a gente não produzia novas células cerebrais, né, que a gente não fazia novas sinapses aí. E esse fator de crescimento, ele vai ser melhorado com o consumo, então, de uma dieta mediterrânea comprovadamente e com esse jejum de 2 horas. E ele vai ser piorado com o consumo excessivo de açúcar e gordura. Então, você vê que tudo tem um porquê, não é algo simplesmente pela questão da estética do peso, enfim. Andréia, eu estou vendo aqui que faltam alguns minutinhos. Eu queria que você fizesse o encerramento da nossa live, deixasse uma mensagem bacana aí para o pessoal saber como que é viver bem através da alimentação, ajudado pela alimentação, né? E eu quero também agradecer você e agradecer todo mundo que está aí assistindo. Então, é a minha última fala. Passo para a Andréia finalizar agora, tá? Bom, eu que gostaria de inicialmente já te agradecer pelo convite, né? Hoje a intempérie de tempo aí dificultou o início da nossa live, acabou caindo, mas eu gostaria de deixar a mensagem, acho que a gente falou de algumas mensagens aí, né, ao longo da live, mas o que eu gostaria de deixar de mensagem final é que comer bem não significa a ausência total de alimentos ditos como ruins, né? Porque a gente acha que a gente faz isso, Ana, de comer bem, da importância do comer bem, que a gente é robô, que a gente acorda de manhã e tem aquela dieta, né, milimetricamente pensada a todo instante. Não é verdade, porque nós, seres humanos, somos dotados de emoções, a comida tem uma relação forte com as emoções e muitas das vezes a gente vai, né, não dar conta de seguir o que é proposto em função disso. Então, como palavra final, né, eu até anotei aqui para ler para você, né, que isso é meu, e comer bem não significa ausência total de alimentos ditos como ruins, mas sim a habilidade de lidar com a presença deles. Para viver melhor, comendo bem, não é necessário seguir o campo do ideal, mas sim proporcionar para o hoje, né, para o que você tem hoje, seja sempre melhor. Então, é um passo de formiguinha, é dia a dia, né? Então, todos os dias a gente se exercitar. Alimentação, comer bem é um exercício também. É um exercício diário de mudança de hábitos, é um exercício diário daquela habilidade de saber lidar com aquilo que não é bom, né? Da gente ter uma estratégia de como não fazer, como não consumir aquilo que a gente sabe que não é bom, tá? Então, essa é a minha mensagem final, que a gente precisa, sim, né, se dedicar dia a dia para esse exercício do comer bem, para que a gente tenha uma vida futura feliz, autônoma, né, e que nos traga benefício de saúde diretamente. Obrigada, Andréia. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. A gente se vê por aí, todos estão convidados para vir aqui no meu estúdio conhecer o Pilates, o autêntico Pilates aqui em São José, tá bom? Tchau, gente. Você não falou. A live vai ficar gravada, tá? E aí, quem quiser assistir mais tarde, ou quiser passar para alguém, vai no meu IGTV que vai estar lá. E a Ana me pediu no início aí meu mini currículo, mas ela não falou. Eu mandei meu mini currículo para ela tá faltando 2 itens aí, Ana. É verdade, ela disse que ela é minha amiga pilateira. Então é isso, a Andréia é minha aluna desde que eu comecei com Pilates aqui em São José, já faz bastante tempo, e continuou fazendo agora na pandemia, está fazendo aula online, que é o mais seguro e é bem prático, e ela não parou de fazer o Pilates porque ela está pensando no viver bem.
É isso aí, gente. Agradecer muito, porque eu já falei para você, né, em especial, o quanto o Pilates tem me feito bem agora nesse momento de dificuldade, desafio, né, vamos dizer assim, que nós estamos passando, e de dificuldade de fazer atividade também, né, fora. Meus parabéns por você ter se inovado aí com as aulas online, foram fundamentais para mim, e eu acredito que para a grande maioria que está conseguindo se manter saudável. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Tchau. Tem que gravar agora. Certeza, encerrar. Tudo bom?